Uma recente pesquisa aponta que, pela primeira vez, a maioria dos brasileiros se declara não leitora. Isso significa que 53% dos entrevistados não leram nenhuma parte de um livro nos 3 meses anteriores ao levantamento. Em números absolutos, o país perdeu quase 7 milhões de leitores desde 2019, atingindo o pior índice da série histórica. Como um incentivo à leitura, o canal O Rei do Rock, @Vince Everett, a partir de hoje passa a exibir textos de literatura em geral, sempre na parte da manhã, e os tradicionais vídeos sobre a vida de Elvis ao final da tarde, diariamente. De Drauzio Varela, Carcereiros. Um dia trágico. Seu Araújo tem o andar, o ritmo da fala e a sabedoria de negro velho dos terreiros de candomblé. Somos amigos há mais de 20 anos, mas ainda fico em dúvida se o ar simplório lhe é natural ou se ele o cultiva com requinte profissional para esconder a sagacidade com que observa o ambiente e o interlocutor. Às 7 da manhã do dia 2 de outubro de 1992, olhou as plantas no corredor, regou 2 vasos de avenca e saiu de casa, como de rotina. Pegou o metrô na estação Tatuapé, desceu na Sé e fez a conexão para Santana. 10 para as 8, entrava para ocupar o posto de chefe titular substituto do pavilhão 8 da Casa de Detenção, conhecida popularmente como Carandiru. Quando seu Araújo passou pela portaria, um colega baixo e entroncado, com barba por fazer, tomou o cuidado de avisá-lo. Está havendo um probleminha no pavilhão 9, fica esperto. Como no pavilhão 8 a situação era de normalidade, no meio da manhã, acompanhado de 3 colegas, ele atravessou o portão que separa os 2 pavilhões para ajudar os companheiros de plantão no 9 a solucionar o tal probleminha. O clima estava tão carregado que lhe veio um presságio. Ou muito me engano, ou a cadeia vai virar. De fato, virou. No começo da tarde, os presos tomaram o pavilhão 9, depredaram as dependências da administração e levantaram barricadas atrás da porta de entrada. Por sorte, os funcionários de plantão conseguiram escapar, o que nem sempre é possível nessas eventualidades. Estava armado o cenário para a maior tragédia coletiva da história dos presídios brasileiros, o massacre do pavilhão 9. No 8, seu Araújo chamou os 12 funcionários desarmados que se achavam de serviço para vigiar 1.756 condenados reincidentes, naquela hora do dia espalhados pelo pátio interno e pelo campo de futebol, situado entre o prédio do pavilhão e as muralhas. Uma vez que o 8 era vizinho de parede do 9, na parte do fundo da cadeia, dele separado apenas por um muro e um pequeno portão de ferro maciço, o grupo concluiu que seria mais prudente recolher os homens do campo para melhor controlá-los, porque, se os reincidentes aderissem, a rebelião se espalharia pelo presídio inteiro, como já havia acontecido em outra ocasião. A empreitada, no entanto, não era trivial, porque numa situação dessas, o sentenciado fica cheio de medo de perder a vida, e nós, funcionários, também. Sem aparentar pressa, foram explicando às rodinhas formadas no campo que eles não tinham a ver com os problemas alheios, que seria mais sensato irem para o pátio interno do pavilhão, porque o pelotão do choque já estava no presídio e os PMs poderiam vir para cima deles, atrás dos desafetos que lhes causavam tantos dissabores nas ruas, como era hábito sempre que invadiam a detenção. Era melhor não oferecer pretexto a eles. Com dificuldade, por volta das 2 da tarde, conseguiram reunir todos no pátio interno.
Quando começou o fogo nos colchões e nos móveis do 9, seu Araújo chamou os funcionários mais experientes na salinha da chefia do pavilhão. Eram Osmar, Osvaldo, Silvão, Jeremias e eu. Não adiantava chamar os demais, porque eram novatos no trabalho. Ficamos apreensivos e resolvemos pedir encarecidamente aos sentenciados que subissem para as galerias, de modo que a gente pudesse trancar a gaiola de entrada do térreo. Osmar era, na verdade, o chefe titular do 8, substituído por Araújo durante as férias que só terminariam na segunda-feira seguinte. Naquela sexta, seu último dia de folga, resolveu dar um pulo no pavilhão para inteirar-se do que havia acontecido em sua ausência. Era meu sistema. Na véspera de acabar as férias, dava uma passada na cadeia para não chegar perdido no primeiro dia. Em 3 ou 4 semanas corre muita água embaixo da ponte. Com os argumentos de que a situação no pavilhão vizinho se deteriorava e que serviriam de alvo fácil para os tiros dos PMs na muralha caso permanecessem expostos no pátio, foi possível convencê-los a subir para os andares do 8. Soltos nos andares, os presos tomaram a providência característica dos momentos de crise. Desentocaram as facas. Nessas oportunidades costumam armar-se menos para agredir os policiais que invadem a cadeia com cães e metralhadoras, a luta seria desigual, do que para fazer frente a eventuais ataques desfechados por inimigos internos que porventura se aproveitem da confusão. Os 5 funcionários fizeram nova reunião na salinha. Osmar teve a ideia. Araújo, é o seguinte, você, eu, o Osvaldo e o Silvão subimos para os andares. O Jeremias monta a guarda no portão que dá para o 9. Os outros ficam aqui na sala da chefia, porque eles têm pouco conhecimento com a malandragem. Vamos tentar trancar todo mundo. É a única saída. Se a polícia entrar, vai morrer muita gente, inclusive nós. No tropel, eles não vão perguntar quem é quem. A intenção era manter cada homem em sua cela para não desafiar os militares. Que justificativa haveria para invadir um pavilhão em paz? A estratégia fazia sentido, mas como convencer, um por um, quase 2.000 presidiários assustados que formavam grupos nervosos pelas galerias? Não se sabe de quem veio a proposição mais razoável: trancar os presos, mas deixar um molho de chaves com os líderes da faxina que ocupavam um dos xadrezes logo na entrada de cada andar, para que destrancassem os demais se assim decidissem. De hora em hora, um dos funcionários passaria pelas galerias para colocar todos a par dos acontecimentos. Seu Araújo subiu para o 5º andar, o mais problemático da cadeia inteira. Quando chegou na gaiola de entrada, os homens estavam encapuzados e ameaçadores, com as facas na mão. Eram mais de 100 facas, uma mais brilhante que a outra. Eu pensei, oh meu Deus, me ajude nessa situação, e entrei para dentro da gaiola. Vamos conversar, gente boa, vamos trocar uma ideia. É melhor trancar todo mundo para evitar que o choque caia para dentro. Os presos discordaram. Um deles gritou mais alto: pessoal, não vamos entrar nessa. Vão trancar nós e abandonar o pavilhão nas mãos do choque. Vamos morrer feito frango empoleirado no galinheiro. Naquele estado de ânimo, todos falavam ao mesmo tempo. Rodeado pelas facas, algumas das quais perigosamente próximas, seu Araújo insistia que podiam confiar. Ele e os colegas já tinham passado o cadeado no portão de acesso ao 9 e ali montariam guarda permanente, decididos a barrar a entrada da PM. Não havia líderes com quem negociar. O vozerio era ensurdecedor. Os argumentos pareciam não demover os homens do intento de permanecer soltos nas galerias, para intimidar os militares e, eventualmente, resistir a eles. Se tivessem que morrer, seria lutando, vociferavam os mais exibidos.
Com os olhos esbugalhados pela cocaína, alguns ameaçavam matar seu Araújo se insistissem em trancá-los. Chegavam a encostar as facas em seu peito. Cercado pelas armas naquele tumulto de homens mascarados, o carcereiro sentiu que tudo podia acontecer. Bastava que o mais afoito desfechasse o primeiro golpe. Pela primeira vez na carreira, achou que podia acabar numa poça de sangue na galeria. Inesperadamente, Sidão, um bandido de longa folha corrida, muito respeitado pelos pares, que fazia concertos nas instalações elétricas do pavilhão, subiu numa cadeira. Vamos fazer o que ele acha melhor. Tem chance de dar certo. Estou aqui há muitos anos e nunca vi esse homem faltar com a palavra. O mais agressivo do grupo contrário à medida ameaçou. Se a correr do senhor trancar nós e abandonar o pavilhão, nenhum dos funça de plantão no dia de hoje vai viver na rua. Enquanto os últimos recalcitrantes entravam, seu Araújo começou a trancar as portas com um molho de chaves. Quando a tarefa ia pela metade, Silvão chegou para ajudá-lo. Ele, Osmar e Osvaldo já tinham conseguido fechar as celas dos andares inferiores. Jeremias vigiava o portão com o cadeado. Mal haviam terminado o trabalho, ouviram-se os primeiros tiros no pavilhão vizinho. A noite começava a cair, Osmar ficou surpreso. Invadir o 9 no escuro? Os caras perderam a cabeça, mano. Os funcionários honraram a palavra. A cada hora, um deles subia para avisar, de cela em cela, que, apesar do tiroteio ao lado, estava tudo em calma no 8, mas que não ousassem espiar pelas janelas para não correr o risco de levar um tiro na cabeça. Em rodízio, um deles permanecia de prontidão o tempo todo no portão que o separava do 9, providência que se mostrou de grande valia, porque diversas vezes os PMs foram convencidos a não entrar sob a alegação inquestionável de que não havia razão para invadir um pavilhão em paz. Por volta das 8 da noite, as balas silenciaram. 2 horas mais tarde, caiu uma chuva torrencial. Quando deu meia-noite, Osmar e ele decidiram ir à rua. Era uma confusão de PM entrando e saindo com gente ferida. Dezenas de corpos a caminho do necrotério. Falei para o Osmar. Já imaginou se tivessem entrado no 8? Estavam em jejum, mas não tinham fome nem sono. Fomos até o bar do China e tomamos 2 cachaças cada um, para clarear a mente. Com a mente clareada, reassumiram seus postos até a manhã seguinte. Era dia de eleição. Foram votar e retornaram para ajudar os companheiros no rescaldo da tragédia. Seu Araújo nunca mais esqueceu o que viu. Vi sangue ser puxado com rodo na galeria.